Sobre o SWOT foi uma ideia que eu estava até fazendo as contas esses dias, já faz acho que 16 anos ou 18, que a gente estuda, milita e está envolvido com a economia solidária. Então a gente sempre tentou ter uma postura ao mesmo tempo de entender e compreender, mas também de não abandonar o senso crítico. Então várias questões que a gente estava já dialogando com várias pessoas sobre economia solidária, em especial autogestão, a gente teve a oportunidade, com essas 10 turmas do curso de especialização, de aprofundar, debater, discutir. Eu tive também o privilégio de estar em todos os polos, estar dialogando, né, com todos os quase 400 alunos. E aí foi possível a gente aprofundar algumas questões que culminou nesse livro. Vou fazer uma breve propaganda, quem tiver interesse, né? Logo na introdução a gente dá os créditos, as turmas, os alunos da especialização, e também é um curso de formação política do MST no Tocantins. O que seria o SWOT, em linhas gerais? Vou ver se eu consigo fazer uma síntese, porque em geral acaba demorando quase 1h30 para tentar explicar. Podemos dizer assim, a palavra SWOT é o resumo da sigla, é Sistema Orgânico do Trabalho. Aí eu aproveitei aqui para dar mais sentido, arquitetura crítica e possibilidades. Quer dizer, a gente trabalha tanto a crítica à ideia atual de economia solidária, a proposta para resolver as suas contradições e a estratégia para viabilizar isso. Então a gente trabalha em 3 perspectivas. Então o SWOT seria uma proposta de superação do capital. Quer dizer, digamos assim, se vocês entenderem radical como algo que vai à raiz do problema e não como algo extremista, então o SWOT é uma proposta radical nesse sentido. Mais do que combater o capitalismo, que o capitalismo para nós seriam os efeitos já, nossa sociabilidade, nossos valores, o SWOT seria mudar a raiz disso tudo que estaria no intercâmbio social entre os seres humanos. Porque hoje o nosso intercâmbio social, a forma que a gente se relaciona entre nós, é pautado por 3 mediações elementares, que seria a propriedade privada, tudo é propriedade privada, né? Não tem como a gente existir nessa sociedade se eu não tiver a minha propriedade, o meu carro, e quando eu não tenho nada disso, só me resta vender a minha força de trabalho. Se eu não consigo nem vender a minha força de trabalho, eu não tenho meios para sobreviver, para me alimentar, me vestir, etc. Então, essa seria uma mediação, a propriedade privada. A segunda seria o intercâmbio mercantil. Pode haver vários intercâmbios entre as pessoas, mas desde as revoluções burguesas, eu não vou voltar lá, né, 300 anos atrás, começou-se a estabelecer um intercâmbio baseado na mercantilização das coisas. Quer dizer, tudo tem um valor de troca. Quer dizer, eu produzo um livro, não esse no caso, né? Produzir para divulgar uma ideia, mas em geral eu produzo um livro, ou eu produzo comida e móveis, não para as necessidades humanas, mas para vender no mercado e obter um retorno econômico com isso. Tanto é verdade que, vejam bem, se o trigo tiver um valor de mercado baixo, não importa se as pessoas estão passando fome ou não. Os produtores de trigo vão queimar, estocar. Por quê? Porque eles não vão ter um preço de mercado satisfatório. E isso vai levando a muitos desdobramentos. Não é uma coisa inocente. Eu quero trocar para ter um valor maior. Leva ao monopólio, leva à privatização, leva a vários mecanismos de exclusão. E o mais forte deles, a concentração de renda. Hoje, o dado mais atualizado é que 3 pessoas, digamos, os 3 mais ricos do mundo, têm uma fortuna equivalente aos 48 países mais pobres. É difícil a gente imaginar o grau de concentração de riqueza. Então essa seria a segunda mediação que organiza a nossa vida. E a terceira seria a heterogestão. Essa acho que é mais faz parte do cotidiano da economia solidária, que é a divisão social e hierárquica do trabalho. Veja, não é aquela divisão assim, um precisa fazer isso, outro fazer aquilo. Claro, né, a gente precisa dividir tarefas, etc. Mas é uma divisão que coloca alguns seres humanos
como chefes, donos, proprietários, e outros seres humanos como meros executores, servindo, obedecendo, vendendo. Essa divisão, esse antagonismo que a gente chama de heterogestão. Bom, então essas três mediações, a propriedade privada, a intermediação mercantil e a divisão hierárquica do trabalho, serão os fundadores dessa sociabilidade que a gente vive. E pelo marxismo dialético, histórico, isso molda também a nossa essência. De certa forma, a gente nasce, é educado e vive nisso, e isso acaba moldando a nossa forma de ver o mundo. Então, podemos dizer, não é que a essência do homem é egoísta. Digamos, na visão dialética, não existe uma essência a priori. Essa essência nossa é construída pelas relações sociais. E a economia solidária justamente recupera já um movimento histórico, desde lá de Rochdale, de Owen, do cooperativismo, de combater essa divisão social do trabalho por meio da autogestão. Então, a economia solidária coloca como sua bandeira a autogestão. Só que o que a gente vem observando é que a autogestão por si só não se sustenta sozinha. Por quê? Porque ela está dentro de outras duas mediações, que seria a propriedade privada e a intermediação mercantil. De uma forma ou de outra, as cooperativas, mesmo que sejam propriedade coletiva, etc., não deixa de ser uma propriedade privada de grupos. Então, do ponto de vista do sistema, da totalidade, continua a lógica da propriedade privada. E essas cooperativas, esses empreendimentos econômicos solidários, eles se relacionam entre si pela lógica da intermediação mercantil. Gostando ou não disso, acaba sendo uma questão que a gente não tem muito como enfrentar. Diante de tudo isso, a gente coloca que, para que a autogestão se efetive, ou que seja concreta, ou que se amplie o conteúdo e a abrangência dela, é preciso também modificar as outras duas mediações. Da mesma forma que 3 pontos formam um plano, se eu não montar 3 novas mediações, eu não construo uma nova sociabilidade. Apenas atacar uma delas, o movimento continua frágil, débil e insuficiente. Então a proposta é modificar as outras duas mediações. No lugar da propriedade privada, a gente chama de propriedade orgânica. Seria uma propriedade universal dos meios de produção para todos os trabalhadores associados. E no lugar da intermediação mercantil, um mecanismo que eu particularmente acho mais sofisticado, porque ele tem muitos desdobramentos, é a ideia de renda sistêmica. Renda sistêmica não é difícil explicar. Simplesmente, conjunto coletivo dos trabalhadores associados vão produzir riqueza material, certo? Comida, alimentos, móveis. O resultado disso é dividido igualmente entre todos os associados. Então, digamos, se o produto global for de 100 milhões e eu tenho 100 associados, cada um tem uma renda sistêmica de 1 milhão. Basicamente é isso. É igualdade material, porque todos são associados da mesma forma, para que todos possam ter a liberdade de se realizar como seres humanos, sem haver conflito, disputa, antagonismo, de um querer explorar outro, alguns seres humanos quererem ficarem muito ricos e outros seres humanos viverem na pobreza e na miséria. E qual que é o desdobramento disso? Ora, não é possível para ninguém melhorar as condições de vida se o coletivo, o conjunto, não melhorar também. Ao contrário da intermediação mercantil. Alguns ficam muito ricos às custas da miséria e pobreza de outros. Então, basicamente, o sistema orgânico do trabalho seria o conjunto dessas 3 mediações que constroem uma outra sociabilidade. Digamos que é uma via pacífica, no sentido, claro, eu sou pacifista, mas não apenas por isso que a gente não vê eficácia na luta violenta contra o capital, porque você está trabalhando os efeitos dele. Existe toda uma questão de ressentimento, de ódio que se cria. Eu acho que tem várias experiências concretas que demonstram isso, como a própria Revolução Russa. E é uma mudança que ela trabalha em 2 momentos dialéticos. Um primeiro ponto de ruptura qualitativa, que é de criar essas 3 mediações, ainda que seja micro,
por exemplo, uma comuna, né, como se fosse uma cidade, um assentamento, mas que ele tem um segundo momento, digamos, quantitativo e qualitativo, de adesão das pessoas. À medida que as pessoas vão aderindo, adquirindo meios de produção, e é isso que é interessante, usando as próprias leis do mercado contra o mercado. Olha, na relação capitalista, o capital depende de duas coisas: as pessoas venderem sua força de trabalho, porque se não tem trabalhadores, não tem produção, e as pessoas comprarem as mercadorias. Se elas vão comprar as mercadorias, não há realização do lucro. Na medida que a gente amplia o SOT, vai ter trabalhadores que vão deixar de vender a mercadoria força de trabalho e se associar. E na medida que as pessoas vão se associando, eu vou diminuindo o mercado consumidor de mercadorias. Isso no médio e longo prazo vai gerar uma crise no capital. Mas ao mesmo tempo que eu tenho a crise numa sociabilidade, eu tenho ampliação de outra. Então, digamos, vocês lembram a crise econômica de... Foi 2008? 2008 foi o auge. Sim. Que há uma super desvalorização de ativos. Quer dizer, as próprias contradições do capital não é isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma mansão que valia $500 mil estava sendo vendida por 50 mil. O SOT, digamos, essa ideia de novas mediações, faz exatamente esse efeito. Ele leva, mas aí é diferente, eu tenho uma crise com uma alternativa. Se nada for feito hoje, a gente pode chegar num momento de crise sem alternativa. E isso é muito perigoso. Resumo é isso, o SOT é tentar adiantar um pouco as coisas, no sentido do processo histórico, porque a aposta no campo do marxismo mais estruturalista, digamos assim, é chegar a um momento de crise aguda, de barbárie quase, ou as pessoas vão acordar com isso e se organizar de forma diferente, ou nós vamos entrar numa guerra civil. Então a aposta é eles esperarem um momento crítico para as pessoas reagirem. A nossa ideia não, vamos nos mobilizar antes de um cenário catastrófico desse, no sentido de criarmos já uma nova sociabilidade. E se vier a crise vai alimentar essa nova sociedade e não estrangular a possibilidade da gente construir o novo.